Amado irmão e querido telespectador, eu quero meditar convosco num assunto importante da Palavra de Deus, que é a respeito da saudação. O mundo tem a sua saudação, os militares têm a sua saudação na continência, e cada grupo tem a sua maneira de se cumprimentar, de se saudarem. E a Igreja do Senhor Jesus? Será que encontramos nas Escrituras Sagradas um padrão para a Igreja do Senhor? Nós vemos hoje cada grupo evangélico usando uma maneira, mas o importante, em primeiro lugar, é a paz do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, em vários textos, ele diz: a minha paz vos dou. Em João ele diz: não vou lá dou como o mundo a dar. Então, que paz que nós temos que ter? A paz de Jesus. Porque Jesus é Deus. É a paz de Deus que excede a todo entendimento. O Senhor Jesus também no Evangelho, ele diz assim: que chegássemos numa casa, é para dizermos: paz seja nesta casa. Claro, se ele é o príncipe da paz, conforme Isaías 9, capítulo 9, versículo 6, e ele nos instrui a transmitir a paz, qual paz? A paz do mundo? A minha paz? A paz da igreja? Não, a paz de Jesus. É esta paz que tem que ser transmitida. Então cada um costuma fazer de uma maneira. Eu ouço às vezes a pessoa falar: a paz de Deus. Muito bem, mas qual Deus? Qual é o nome desse Deus? A Bíblia diz: o Deus desse século cegou os entendimentos para que não compreendam a verdade. Então, logo, existem deuses. Existe Deus verdadeiro e existe outros deuses. E como fica quando nós não identificamos? Fica vago. Qual é o Deus? Outros usam a paz do Senhor. Muito bem, paz do Senhor parece uma saudação até agradável, e é. Mas qual Senhor? O mundo está cheio de senhores. O próprio Jesus diz que ninguém pode servir a dois senhores, então há mais de um Senhor. Logo, eu preciso identificar o Senhor. Se eu digo a paz do Senhor, qual Senhor? Se eu digo a paz de Deus, qual Deus? E outros, graça, paz, a paz. Tudo isso parece muito bom, mas é incompleto. É incompleto à luz das Escrituras e é incompleto para esse tempo de restauração. Porque nesse tempo de restauração, Deus começa a chamar a atenção da igreja e chama a atenção da igreja, dos eleitos, fiéis, convocados pelos decretos de Deus para andar na sua presença, para voltar à prática daquilo que a igreja primitiva fazia. E nós encontramos a saudação com a paz do Senhor Jesus. Não fica melhor? Quando eu digo a paz do Senhor Jesus, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Não é melhor? Agora eu identifiquei o nome desse Senhor, porque Jesus é o nome revelado, é o nome de Deus, revelado para a igreja, porque cumprindo a profecia de Isaías no capítulo 52, versículo 6, e naquele dia o meu povo saberá o meu nome. Então o povo de Deus conhece o nome de Deus, e então ele identifica quem é o seu Deus. E não só identifica na saudação, identifica no batismo também, invocando o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero ler alguns versículos das Sagradas Escrituras que nos mostra a prática e a ordem de Deus para que a igreja pratique a saudação. E a saudação com ósculo santo, coisa que o mundo parece normal. Às vezes as pessoas se encontram, as mulheres dão um beijinho quando se cumprimentam, mas isso não é ósculo santo. Ósculo santo, Pedro também diz que é ósculo da caridade, do amor. E há até alguns lugares que as pessoas adotam a doutrina, o ensino bíblico de se saudarem com ósculo santo. Mas as mulheres saúdam as mulheres e os homens saúdam os homens. Isso também não conforma com as Escrituras.
porque é uma confissão de malícia, é uma separação que nas Escrituras não existe essa distinção. Deus não faz acepção de pessoas. O mandamento das Sagradas Escrituras é para toda a igreja, seja homem, seja mulher, seja novo ou seja velho. Mas eu quero ler porque em 4 cartas de Paulo e uma de Pedro, ele manda, é dada a instrução, dada a ordem, para que a igreja se saúde com o ósculo santo. E então, esta saudação com o ósculo santo, muitas pessoas por aí começam a praticar. E um saúda no rosto, outro saúda, às vezes alguém me falaram, não sei, que até no pescoço, e vão se complicando. Então determinado movimento aí saudava com o ósculo santo, agora não pode mais saudar com o ósculo santo na rua, porque se saudar com o ósculo santo na rua, vai dar escândalo, porque homem saúda homem, e como um homem vai beijar no rosto de outro homem no meio da rua? Com esse mundo conturbado de nossos dias, o que vão pensar o povo que está aí fora? Ou o que vai pensar? Então, evita-se. Mas a palavra de Deus não manda se saudar e se cumprimentar ou saudar com o ósculo da caridade só dentro do templo ou dentro de casa, ou só quando chega de viagem, ou só quando vai sair de viagem, como alguns movimentos também fazem. Em todo o tempo que nós dissermos a paz do Senhor Jesus Cristo e estender a mão para a pessoa, é momento de oscular. Como as Escrituras não especificam, só encontramos lá Paulo quando vai falando do ósculo santo, no versículo abaixo, de saudação da minha própria mão. Isso nos indica também que o ósculo santo pode ser na mão. E quando a saudação é processada nas mãos, tira o espírito de divisão, de malícia, tira o escândalo para o mundo e cumpre com as Sagradas Escrituras. Mas o importante é sabermos que isso é doutrina. Tem muita gente por aí que quer desmerecer a palavra de Deus. Isso é costume dos judeus, era costume daquele tempo. Eu sempre repito, as Escrituras não é um compêndio cultural para trazer tradições, para trazer a cultura de determinada época. As Escrituras são a palavra de Deus. Não é como muitos mercenários e às vezes pregadores que torcem as Escrituras têm afirmado que a Bíblia contém a palavra de Deus. A Bíblia não é um livro que contém, a Bíblia é pura e simplesmente a palavra de Deus. Ela é a voz de Deus para a direção da sua igreja, da sua noiva. E o Senhor Jesus Cristo foi muito claro, dizendo: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Quem não é de Deus, certamente não ouvirá, não dará crédito, mas torcerá para cá, para lá, se desviará para um lado ou para o outro. Mas nós aqui tratamos especialmente com aqueles que são de Deus e que têm interesse em dar crédito à voz de Deus, à palavra do Senhor, para obedecer e para guardar. Confira comigo, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16, versículo 16. Pegue, anote ou leia aí na sua Bíblia. Diz assim: saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. As igrejas de Cristo vos saúdam. Note, irmão e amigo, que aqui diz assim: saudai-vos. Está mandando saudar uns aos outros. Não diz o irmão com o irmão, irmã com o irmão, mas uns aos outros. Saudai-vos com o ósculo santo. Vai se saudar? É com o ósculo santo. Vai se cumprimentar? Saudar com a paz do Senhor Jesus Cristo? É com o ósculo santo. E as igrejas de Cristo vos saúdam. Elas enviam a mesma saudação com o ósculo da fraternidade, da caridade, do amor, o ósculo santo, beijo de santificação, sem nenhum resquício de malícia, de maldade, de traição, qualquer coisa semelhante, mas sim o ósculo do amor, cumprindo a palavra gloriosa e o mandamento do Senhor. Então às vezes as pessoas dizem assim, alguns torcedores das Escrituras: isso aí é um versículo isolado, não tem outro lugar nas Escrituras. Mas eu disse que são 4 cartas de Paulo e uma de Pedro. Essa é a primeira de Paulo. Mas veja a outra de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 16. 1 Coríntios 16, versículo 20. Nos diz assim, 1 Coríntios 16, 20. Todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo.
Saudação da minha própria mão, de Paulo. Olha que lindo. Todos os irmãos vos saúdam. Irmãos e irmãs todos. Aqui não está fazendo distinção. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Também não está limitando um território, um lugar. Mas a saudação é com ósculo santo na igreja do Senhor Jesus. Veja outra carta de Paulo, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 12. O apóstolo nos escreve: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. Todos os santos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Não há necessidade de ficarmos delongando em querer esclarecer aquilo que está tão claro, tão óbvio. Não tem tanta discussão, é só crer e obedecer a palavra de Deus. A discussão pode ser se a pessoa crê que a Bíblia é a palavra de Deus ou não, se tem que obedecer ou não tem que obedecer. Mas quanto ao que está escrito, não há clareza maior e nem há necessidade de querer esclarecer aquilo que já está bem esclarecido. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, todos os santos vos saúdam. E na carta de Paulo ainda, 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 26, ainda nos diz o apóstolo escrevendo uma outra carta: saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Aqui ele está dizendo de forma genérica, tanto no masculino como no feminino: saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Não há acepção do masculino e do feminino, mas toda a igreja, todos os irmãos se saúdam com ósculo santo, segundo o que vemos nas Escrituras, a ordenança, a doutrina, o ensino apostólico para a igreja do Senhor Jesus Cristo. E note que a Bíblia diz assim: a igreja está fundamentada nas doutrinas dos apóstolos e dos profetas. A igreja não tem outro fundamento, não é aprendendo de homem, porque Paulo diz: o que eu vos ensinei, não aprendi de homem algum. Aprender de Jesus, aprender da palavra do Senhor, aprender diretamente daquele que tem o poder para doutrinar a sua igreja, para ensinar aquilo que ele quer que nós façamos. Alguém diz: não adianta eu saudar com ósculo santo e ter maldade no coração. Ora, mas quem não tem maldade, saúda. E outros argumentam: não adianta saudar com ósculo santo e não ter amor. Mas quem tem amor, saúda. Se até alguém que quer falar algum comentário desse tipo acha que até alguém que não tem amor saúda, imagine quem tem amor então. Como fica fácil obedecer o Evangelho de Jesus? Se a saudação com ósculo santo não é uma demonstração de amor também, a não saudação, o abster-se de obedecer a palavra de Deus, jamais vai ser demonstração de amor, ou de fé, ou de reverência e de obediência às Escrituras. Mas isso é uma questão de posicionar-se da presença de Deus para ver o que Deus quer para a igreja nesse tempo de restauração, tempo de volta à origem, resgatando aquilo que a igreja praticava para a igreja praticar hoje, porque só há um Jesus, o único Deus verdadeiro, e portanto há uma só noiva que recebe o seu nome aqui e será recebida na glória celestial. E nós anunciamos para que você, amigo, para que você, irmão, seja desta noiva, que é o corpo do Senhor Jesus Cristo, em todo o tempo, um só corpo, uma só fé, um só amor, um só batismo. E esse é o bíblico e o apostólico. Fora disso, você estará caminhando em areia movediça. Mas note a carta de Paulo, 1 Tessalonicenses, que nós acabamos de ler: saudai-vos a todos os irmãos com ósculo santo. E ainda agora na carta de Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5 e no versículo 14, o apóstolo escreve-nos dizendo: saudai-vos uns aos outros com ósculo de caridade. Paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus. Amém. Você que está em Cristo Jesus, você que tem recebido a paz que excede a todo entendimento na sua alma e no seu coração, ao transmitir, nunca mais transmita a sua paz, mas pode e deve transmitir a paz de Jesus, a paz do Senhor Jesus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo, esteja em seu coração, esteja sobre a sua vida. E ao cumprimentar os irmãos, cumpramos o que diz a palavra: saudai-vos uns aos outros com ósculo de caridade.
Lá em Paulo, as igrejas saúdam. Todo o povo de Deus saudava assim na igreja primitiva. Hoje nós vivemos a igreja primitiva, porque não tem outra igreja a não ser a igreja primitiva, que continuará até o dia do som da trombeta, quando o Senhor recolherá o seu povo para a glória celestial. Que o Senhor abençoe o seu coração e você esteja pronto para guardar a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.